Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas para mais uma preleção. Antes de iniciarmos a preleção, eu gostaria de convidar a todos para uma breve prece. Deus, Pai de infinita bondade, Criador de tudo e de todos, agradecemos pela vida e pedimos o seu amparo. Jesus, Mestre amado e querido, nos envolva com o seu amor e que as reflexões desta preleção toquem a cada um de nós para fortalecer o nosso caminho. Sê conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Bom, então nós continuaremos as reflexões sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Fazendo uma breve recapitulação sobre o que foi tratado na semana anterior, onde nos foi esclarecido sobre o porquê das aflições, suas causas, que podem ser originadas nesta vida ou em um passado distante, em vidas anteriores. O que esclarece definitivamente aquelas dúvidas que aparecem sobre a verdadeira justiça de Deus. Então, aprendemos que não existe castigo, mas sim uma consequência da lei de causa e efeito. Deus não castiga, Ele ama e educa seus filhos. Para todo efeito, existe uma causa justificável. Aprendemos também sobre o esquecimento do passado, misericórdia divina, nos mostrando quão importante é termos o esquecimento daquilo que vivenciamos em existências anteriores, que traz auxílio para a nossa caminhada, pois poderíamos nos sentir humilhados ao recordar dos erros cometidos, ou até deixarmos o orgulho se estabelecer de forma contundente em nós, dificultando bastante a possibilidade de prosperidade da nossa jornada. Hoje trataremos de outros pontos importantes da passagem Bem-aventurados os aflitos. Iremos refletir sobre uma importante virtude que necessitamos desenvolver em nós. Essa virtude que fará toda a diferença entre o bem e o mal sofrer, de acordo com o nosso entendimento, como a importância de nos mantermos resignados diante dos problemas. Quando Jesus nos diz que os que sofrem serão consolados, Jesus está nos indicando que existe uma compensação na vida futura para todos aqueles que sofrerem seus males resignadamente, ou seja, com resignação. A resignação é uma virtude que faz abençoar o sofrimento como início de cura dos nossos males. Nos esclarece o Evangelho. Mas o que é exatamente resignação e por que vivenciá-la? Esclarecendo que a palavra resignação no dicionário significa tolerar, admitir, conformar-se. Entendemos também como a submissão à vontade de alguém ou do destino. Submissão esta paciente aos sofrimentos da vida, disposição para obedecer, aceitar situações adversas com calma, docilidade e paciência. E quantas dificuldades aparecem? Perda de um emprego, relacionamentos complicados, dos mais diversos tipos, sejam eles familiares, profissionais, com vizinhos, reveses financeiros
imprevistos difíceis de serem solucionados. Enfim, não faltam obstáculos que se colocam na nossa frente. E Jesus nos ensina mais uma virtude que devemos ter diante delas, desenvolvendo a resignação. A resignação, esclarecida pelo Evangelho, nas bem-aventuranças de Jesus, nos convida, que ela nos convida, não é muito diferente, não. É submeter-se voluntariamente às leis divinas, por reconhecer que Deus é perfeição, justiça e amor. É um Pai amoroso que nunca comete erros ou enganos. E vivenciar suas leis sábias e amorosas são atitudes que nos levam à felicidade. Jesus nos fala da compensação que iremos ter futuramente, se aceitarmos a dor não como castigo, mas como uma oportunidade de corrigirmos nossos enganos do passado, pagando nossas dívidas do passado. Para ficar mais fácil de compreendermos, um exemplo. Vamos imaginar que um jovem esteja assistindo TV à noite, já passou do seu horário de dormir e no dia seguinte ele tem uma prova. Os seus pais obrigam que ele vá para a cama bem no momento em que o filme começava a ficar emocionante. Se o jovem for tolerante, resignado, ele irá entender a preocupação dos pais, mesmo sentindo um descontentamento por aquela ação. Vamos imaginar, ele estava adorando o filme e teve que interromper. Mas no final, sabia que seria para o bem dele. Agora, se ele não for resignado, vai dormir bravo, quem sabe acordar bravo, e pode até ter o desempenho da prova prejudicado, e vir ainda dizer: fui mal na prova e a culpa é dos meus pais. Pensemos que diante da sabedoria divina, muitas vezes nos comportamos feito adolescentes, por não entendermos a grandiosidade do nosso Pai, que somente quer o nosso bem. Agora, vamos aprofundar mais a reflexão, para que a compreensão sobre este ponto penetre bem no fundo de nossos corações. Isso porque, a princípio, podemos pensar: que vantagem se tem em aceitar de maneira branda o sofrimento? Isso não feriria, por exemplo, a lei do progresso? Não faz parte da lei divina a lei do progresso e eu tenho que me resignar diante o sofrimento? Na verdade, o que Jesus nos transmite, através de seus ensinamentos, é que não devemos nos revoltar diante das dificuldades. As dores que sentimos, elas são consequências dos nossos atos. Na maioria das vezes, dessa existência. E algumas outras de erros que cometemos em vidas anteriores. E estamos tendo a oportunidade de vivenciar experiências que marcarão nossas almas profundamente, proporcionando um aprendizado verdadeiro. Vamos imaginar agora uma outra situação. Imaginemos um lavrador cultiva a terra com todo amor e carinho. Porém, o terreno não está preparado adequadamente. E aí quase toda a sua plantação não desenvolve como deveria. Daí, este lavrador se revolta com a situação, dizendo: Deus não me ajuda, não me dá as condições necessárias para que o meu plantio avance e seja proveitoso para mim. Já um outro lavrador, passando pelas mesmas condições, e imaginemos também na mesma região e também com um importante prejuízo na sua colheita. Pede a Deus, em suas orações, que o ilumine,
para que consiga solucionar este problema, que lhe dê forças e perseverança para caminhar. Ao passar dos dias, ele se mobiliza, fala com várias pessoas, estando de coração aberto para que encontre uma solução. Um amigo diz conhecer um curso que ensina técnicas para cultivo. Aí ele vai atrás das informações, aprende, começa tudo de novo, porém, agora com técnicas mais apuradas. Na colheita seguinte, o primeiro lavrador reclama novamente da sua falta de sorte e da injustiça divina, enquanto que o segundo lavrador teve um cultivo lucrativo, farto, e já está até planejando comprar o outro terreno na região para aumentar a sua produção. Quem sabe até seja do primeiro lavrador que falamos. Ou seja, isso enquanto um ficou se lamuriando da vida, o outro, que também sofreu, buscou forças para sair dessa situação. É a lei do progresso que não está sendo ferida. Pelo contrário, a resignação como aceitação do problema, mas que nos inspira buscar lucidez para vencer os obstáculos, está totalmente em linha com a proposta de evolução de cada um de nós. Com isso, podemos chegar à conclusão de que nem todos os que sofrem serão consolados, mas somente aqueles que sofrem resignadamente, aceitando a dor não como castigo, mas como corretivo dos erros do passado, e usando esses obstáculos como aprendizado. Uma outra reflexão que pode parecer difícil para constatarmos e também aceitarmos, mas que, se analisarmos com prudência, poderemos concluir que o sofrimento pode ser traduzido em felicidade, pois, sendo as dores de hoje o resgate de nossas vidas passadas, o sofrimento constitui forma e oportunidade abençoada de quitação daquelas dívidas. Frequentemente, temos uma necessidade de que as coisas venham a se resolver imediatamente, o nosso imediatismo, e não damos a devida importância de que, atravessando uma dificuldade de maneira resignada e usando esse obstáculo como aprendizado para a nossa evolução, quitaremos nossos débitos, que contraímos, e conseguiremos aliviar esse fardo no nosso porvir. Não tolerar estas situações que se apresentam em nossas vidas somente estenderá o período que deveremos seguir carregando essa pesada carga. Outro ponto que vale salientar quanto à importância da resignação perante as nossas dificuldades é que, com isso, conseguimos acelerar os nossos passos em direção a Deus. Mas jamais devemos buscar o sofrimento de maneira intencional. Podemos até pensar, como alguém vai voluntariamente buscar o sofrimento? Porém, baseado no princípio que tratamos há pouco, há a possibilidade de se pensar, pois bem, se Jesus nos disse que seríamos bem-aventurados se sofrêssemos, então sofrerei, que terei a minha recompensa no futuro. De maneira nenhuma, o sofrimento é produto das nossas ações equivocadas, e ele é uma ferramenta útil para que façamos algo para mudar esta situação. E, consequentemente, venhamos a aprender lições e aí sim caminharmos em direção à nossa evolução. Se nós quisermos acelerar os resgates dos nossos débitos,
tenhamos sempre em mente que a caridade para com o nosso irmão é o melhor caminho. Lembrando também quão importante a compreensão da vida espiritual. Temos a oportunidade de nos deparar com situações do nosso semelhante que podem muito bem servir de exemplo em nossas vidas e, com isso, os aprendizados. Além de serem amplos, são intensos e marcam profundamente as nossas almas. Pois bem, e o que acontece com aquele que não é uma pessoa resignada ao sofrimento? Além de não saldar uma eventual dívida, lembrando sempre, produto dos nossos enganos e deslizes nesta vida ou em anteriores, e contrai outra, tornando cada vez mais tortuosa a sua jornada. Não estar resignado frente aos sofrimentos demonstra uma falta de compreensão acerca da justiça divina e da vida espiritual. Aquele que encara a vida terrena sob o prisma da vida espiritual passa a ver o sofrimento como algo passageiro e, portanto, mais suportável. A ele importa mais o futuro promissor que se avizinha. Mas será que existe algo que podemos fazer que possamos suavizar nossas provações? Bem, além da caridade sincera, esta no caso é a principal, podemos moderar os nossos desejos menos nobres, evitar a inveja, o ciúme, a ambição por coisas desnecessárias. Isso não garantirá que os problemas desaparecerão, mas trarão à nossa alma um alívio, simplesmente por estarmos traçando o curso da nossa vida da maneira como o Cristo nos ensinou, em busca de uma melhora contínua dos nossos sentimentos. Um remédio muito importante para o nosso sofrimento e que nos ajuda a sermos resignados é a fé. A partir do momento que a desenvolvemos de maneira que nos dê a real certeza da bondade de Deus em nossas vidas, tornar-nos compreensíveis diante dos sofrimentos é uma consequência. Podemos conseguir esse remédio através de estudos de nossos pontos fracos, analisando nossos comportamentos e reações, pela prática incessante do bem e, sobretudo, pela utilização do Evangelho de Jesus Cristo como roteiro de vida. Tenhamos em mente que no momento em que não houver mais a necessidade de sofrermos, ou seja, que tenhamos resgatado tudo e que, principalmente, tenhamos aprendido tudo o que deveríamos com determinada lição, nosso sofrimento acaba. Deus é suprema justiça e bondade. Ele quer o nosso bem e todos esses caminhos tortuosos que passamos têm caráter pedagógico e querem nos ensinar a termos um amor sincero em nossos corações e que sigamos o caminho do bem. Todos nós temos condições de abreviar nossas dores. Depende de nosso esforço e Jesus, que olha por todos nós, ajudará sempre que pedirmos. Como já foi visto em preleções passadas, o planeta em que vivemos está classificado, segundo os espíritos, na codificação de Kardec, como um mundo de provas e expiações. É um mundo onde predominam pessoas que necessitam passar por essas experiências, ou seja, por provas e expiações, para que possamos aprender. É um mundo adequado para aquilo que necessitamos. Mas
quão consoladora é a mensagem de Jesus, que nos dá uma certeza de que, se seguirmos seus exemplos, seus ensinamentos, seremos felizes. Cabe a nós escolhermos entre o bem sofrer e o mal sofrer. Se ficarmos reclamando de tudo, buscarmos colocar a culpa de nossas vidas sempre no azar ou nos outros, esse é o mal sofrer. Agora, aquele que usa a dor como um despertador, incomoda-se com a situação e dela quer sair o quanto antes, prepara-se, busca recursos, trabalha, esse é o bem sofrer. Cabe a nós escolher, e isso ninguém poderá fazer por nós. Podemos sim pedir ajuda a Jesus, que Ele nos inspire e que nos dê forças para que possamos vencer as nossas tentações e fraquezas. E certamente Ele virá ao nosso auxílio. Podemos até pensar que a felicidade não é deste mundo, pois, de fato, todas as classes sociais, todas as funções exercidas na nossa sociedade, desde os mais ricos aos que têm menos posses, têm aflições em seus caminhos. Mas uma coisa é certa: a maneira como vamos enfrentando a sua jornada, ou seja, de acordo como vamos encarando a vida e as situações, os fardos tornam-se mais leves e os sofrimentos tornam-se como instrumentos para a elevação do nosso espírito. Qual um atleta que faz musculação? Os pesos que ele carrega são pesados para ele. Muitas vezes os músculos doem, há necessidade de se repetir o movimento várias e várias vezes e durante vários dias. Mas ao final do período, ele fica mais forte e com mais potência para desempenhar tarefas mais arrojadas e alcançar maiores objetivos. Desta forma, compreendamos quão importante é sermos tolerantes frente às dificuldades que aparecem em nossas vidas. Essa postura diante dos problemas nos faz evitarmos problemas maiores. Ela nos traz serenidade para que busquemos alternativas para construirmos soluções para as nossas aflições. Nos possibilita resgatar de forma positiva nossas pendências e, o que é principal, nos aproxima da paz em nossos corações e da prática cristã de maneira consistente em nossas vidas. Então procuremos nos resignar diante das dificuldades, melhorando um pouquinho a cada dia, mas de maneira contínua. De modo que quando no futuro nós analisarmos nosso passado, como se olhando para trás e enxergássemos nossa vida, consigamos perceber o quanto nos tornamos mais tolerantes. Vamos nos lembrar sempre dos ensinamentos de Jesus. Ele é o maior exemplo que temos, para que nós venhamos a seguir e procurarmos segui-lo através do seu agir e sentir. Lembrando de quanto ele foi um exemplo de resignação. Lembrar também do bem sofrer, aprender com cada situação difícil que nos apareça e tratá-la como uma grande oportunidade. Deus, nosso amado Pai, quer o nosso bem sempre. Então, que possamos todos refletir sobre o que analisamos, para que consigamos obter o máximo de proveito das consequências após colocarmos em prática em nossas vidas e em nossos corações. E, por fim, como menciona Emmanuel, no final do texto de nome Na Ausência do Amor, do livro Fonte Viva,
psicografado por Francisco Cândido Xavier, onde nos diz: aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados. E o amor nos fará viver prestimosos e otimistas, no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. Que Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Então, agora que tivemos a oportunidade de concluir esta preleção, eu gostaria de convidar a todos para uma vibração. E o que seria a vibração? É um ato onde juntos poderemos unir os nossos pensamentos e direcionar a nossa vontade a algumas pessoas do nosso círculo de relacionamento que nós queremos bem. É um ato de caridade e podemos, através de toda essa energia boa que juntos pudemos produzir através das reflexões das palavras de Jesus, do nosso ato de melhorar, nós podemos canalizá-las para os nossos entes queridos. Então, convido a todos para uma breve vibração. Elevando nosso pensamento a Jesus, vamos sentindo sua presença, a nos envolver com todo o seu carinho e amor. E amparados por Ele, nessa tarefa de doar, vamos pensar em nossos familiares, naqueles que convivem conosco, em nossos lares. E com toda a nossa vontade, vamos direcionar sentimentos de amor, de paz, de harmonia, envolvendo a cada um. E pedindo para que eles possam, nesse momento, receber tudo que estiverem necessitando. Agradecemos a Jesus por estar conosco neste momento tão importante para todos nós. Agora vamos direcionar o nosso pensamento para aquele irmão que sabemos que também precisa de auxílio. Vamos envolvê-lo com todos os nossos sentimentos, cheios de amor e de carinho, pedindo para que ele também receba a ajuda de que necessita. Agradecemos a Jesus pela sua presença e a espiritualidade pelo seu amparo neste momento. E que estejamos sempre fortalecidos através dos ensinamentos no Evangelho que Jesus nos deixou. Dessa forma, encerramos a preleção. Agradecemos imensamente a presença de todos e que fiquem com Deus envolvidos no amor de Jesus.